quando eu começo a afirmar coisas para mim, e é tão interessante isso, porque eu aprendi há algum tempo que a Bíblia, ela é extremamente poderosa. E ela diz o que eu sou, para onde eu devo ir e como, né? Então, assim, quando eu afirmo para mim mesmo, eu sou uma grande empresária. Quando eu afirmo para mim mesmo, eu sou uma boa gestora. Quando eu afirmo para mim mesmo, eu faço bons negócios. Eu não tô deixando brecha para que o contrário disso chegue até a mim. Nossa. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Pascoal, tô ao lado da minha linda. Gislaine Pascoal. E a gente tá aqui no Pod Beleza 2024. Pessoal, o que a gente tá trazendo de novidade para vocês no Pod Beleza 2024? Plano estratégico para você crescer, para o seu negócio crescer em 2024. E hoje nós estamos aqui com várias novidades, né, Gislaine? Várias novidades. Gi, o que o pessoal tem que fazer? Se inscrever no canal, compartilhar o link, o vídeo, comentar se está curtindo. E eu já quero que você compartilhe aqui, comente aqui embaixo pra gente o insight que você teve nesse vídeo. Se estiver fazendo sentido, escreve aí pra gente poder interagir. E hoje eu estou aqui muito feliz com uma pessoa muito amada do meu coração. Uma pessoa que é mãe, esposa, filha, psicóloga, treinadora, mentora, headhunter, empresária, especialista em liderança, alta performance, analista comportamental e o que mais? Ai, meu Deus do É com céu. você, Romeika Samara. Faltou o quê? Romeika Samara! Ai, queridos, é um prazer estar aqui com vocês, de verdade. Eu estava ansiosa para receber esse convite. Não vou mentir, né? Não vou mentir. Depois eu vou contar para vocês por quê. Só fica até o final, que aí vocês vão saber. Só vou revelar no final. Saber. E é um prazer imenso estar aqui, de verdade. Todo nosso. Gente, antes da Romeika começar a contar a história dela, eu tenho um recadinho pra vocês. Todo mundo me pergunta, Fernando, como que você faz pra ter esses cabelos lindos aí na FG Hair Academy? Gente, eu conto com a parceria da Dex Hair, são meus parceiros há anos e eles têm uma empresa que são multimarcas. Eles acabam oferecendo pra mim todos os tipos de produto, desde a linha profissional até a linha home care. Se você tem um salão grande ou pequeno, não importa, a Dex Hair vai te ajudar. Ligue pra eles, chame eles no QR Code, que eu tenho certeza que você também vai se tornar parceiro deles. Voltamos. Romeika, já pra gente começar, porque 2024 não dá mais tempo das pessoas serem amadoras. Então, nós vamos contar com você para dar uma estrutura e virar profissional, né? E nada melhor do que um planejamento estratégico para começar o ano e alinhando as coisas. Mas antes, fala pra gente o que é um planejamento estratégico. Então, é muito legal. Olha, a gente tá num momento propício para falar sobre isso, né? Quantas pessoas em janeiro não pensa naquela fábula da virada de ano? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Esse ano eu vou. E, Gi, eu tenho visto muitas pessoas se perderem no meio do caminho. Porque é no meio do caminho mesmo. Até que vocês conseguem fazer um bom plano. Só que só o plano não vai levar você para lugar nenhum. Então, o que é um planejamento estratégico? É você planejar um ano da sua vida, né? Para empresas, a gente chama de planejamento estratégico. Para pessoas físicas, a gente chama de plano de desenvolvimento individual, né? Então, tem plano para todo mundo, gente, aqui. Né? Tem plano para você que está começando agora como empreendedor, tem plano para você que já tem uma empresa grande, tem plano para você que não tem empresa nenhuma. Tá pensando? Então, hoje tem plano para todo mundo. Mas o mais importante é o planejamento estratégico, você pensar o seguinte, aquilo que eu planejei, eu tenho que fazer, eu tenho que ser rígido? Não. O plano tem que ser flexível, porque somos singulares, as coisas vão mudando. A pessoa que eu sou hoje, talvez não seja aquela que eu vou ser daqui a 30 dias, porque eu vou gerar novas conexões, vou conhecer novos lugares, novas pessoas, e a ambiência me favorece. Uau. Né? Nossa, que A resposta ambiência maravilhosa. me favorece. Então, Verdade. aquilo que eu quero hoje, pode ser que eu não queira mais amanhã, Gi. Verdade. Né? E tem que ter muita responsabilidade para fazer um plano. Isso pode acontecer, né? Gente, pra quem não sabe, a Romeika é minha mentora, né, Rô? Eu passo lá toda quarta-feira com ela. Isso aí. Então, eu fico 1 horinha com ela por semana, sendo mentorado por ela, né? O Pod Beleza, né, foi um sonho da Gi, né, que surgiu no coração dela.
Mas a Romeika faz parte disso também, porque ela ajudou a gente a Sim. desenvolver o projeto também, né, Rô? Ai, Sim. gente. Tem que dar o crédito pra quem merece, né? Obrigada. Olha, foi incrível participar dessa. Eu acho desse sonho de vocês. É um sonho Sim. de vocês, de verdade. E Deus é tão bom, né? Ele é. Que os sonhos eles viram realidade. Mas precisou de plano, Sim, Né? é isso que eu ia falar agora. Claro. Então, assim, já aconteceu, eu e a Romeika fazer um planejamento pro Fernando, e aí no meio do caminho, né, Rô, a pessoa desistiu do meu plano. O meu sócio desistiu do plano. E eu tive que mudar, né? Você teve que mudar. Tive Por isso que mudar. não dá pra ser rígido. Isso aí. Entendeu? não dá Olha pra que ser legal, né? Legal. Legal foi você falar Não dá pra isso. engessar. Não dá pra engessar. Não dá. Ô, Rô, você já falou, né? Mas eu quero que você fale a diferença. Assim, o planejamento estratégico funciona para qualquer pessoa, grande, média, pequena. Uhum. Mas qual que é o desafio do planejamento estratégico para o pequeno que não é para o grande empresário? Você vê diferença? Ah, sim, porque quando a gente pensa num plano estratégico para uma grande organização, ele tem tantas mãos, ele tem tantas frentes que vai cuidar disso, que torna o planejamento estratégico um pouco mais organizado, os projetos mais desenhados. E quando a gente vai para o pequeno, que não tem ideia nenhuma de como fazer, que ele é o marketing, ele é o financeiro, ele é o compras, ele é o comercial, ele fala, poxa vida, eu vou fazer isso sozinho. E é possível. Então, a diferença primordial aí, Gi, é que quando a gente pensa numa grande organização, o planejamento estratégico ele é feito por várias mãos, né? Certo. Por isso que quando a gente faz o planejamento estratégico em grandes corporações, a gente sai para um lugar bacana, a gente fica 3 dias imersos nisso, literalmente. Todos os setores, as diretorias, elas vão para esse lugar, porque cada um vai pensar aquilo que vai contribuir para chegar no resultado que se espera. Agora, quando a gente tá começando alguma coisa, ou quando a gente tá fazendo um plano sozinho, é você e Deus, né? E com o desafio de uma empresa girando. Porque assim, muitas vezes, Fê, você deve ter visto isso com bastante pessoas com quem você convive. As pessoas, elas não são só cabeleireiros. Não. Essa visão, ela é totalmente equivocada. Você é o comercial, você é o marketing, você é o financeiro, você é o contábil, você é a gestão de pessoas. Você é no eu keep. Isso. Equipe, isso aí. No eu keep, entendeu? Mesmo que você esteja sozinho, você tem que ter uma mente de uma empresa. Você não vai se dar bem se você empreender tendo uma mente de funcionário. Isso aí, perfeito. Agora, Rô, Deixa ela falar só mais um pouquinho sobre isso. A pessoa não vai se dar bem como empresária se ela tiver a mente de funcionário. De funcionário, Gi. Como que ela faz para ir para esse lugar? Ela precisa, na verdade, primeiro, honrar a cadeira que ela está sentada. Todo mundo julga ser fácil. Empreender. Eu não vou mais trabalhar para você, não. Eu vou abrir o meu próprio negócio. Eu vou ter os meus horários. Eu vou tirar as minhas férias. E a gente ouve isso muito na área da beleza. Eu vou ter agora... o meu salão. O meu salão. isso aí. Parabéns. Você não vai ter férias de 30 dias. Não. Você não tem 13º. E se você desistir, você não tem rescisão. E não tem FGTS. O que mais? O que mais que ela não tem? Eu acho que ela... Eu até postei esses dias no meu stories a vida de um empreendedor, né? O rapaz fazendo os ponteiros quando você é CLT, enfim, a vida do empreendedor, o relógio não para. Porque o empreendedor, ele não descansa. 7 Ele tá tomando dias banho por semana, o tempo todo tá pensando. Todo. Ele tá almoçando, tá pensando, ele tá tomando banho, ele tá pensando. Ele é uma mente criativa. E tem que ser, tá? Tem que ser, né? Tem que ser uma mente criativa. Eu falo sempre isso. Nós estamos em movimento. Não dá para mover sem mexer. Aquele que tá parado, fica esperto. O concorrente, o mercado vai te engolir. Porque nós somos de movimento. Eu sou cristã, né? Vocês sabem disso, vocês também são. O nosso Deus é um Deus de movimento. Sim. E se você quer a Eu bênção... sempre falo, na natureza tudo tá em movimento. Tudo tá em constante movimento. Você não pode falar pra árvore e falar, olha, para de dar fruto. Não tem como, né? Pode perguntar. Manda lá. Posso perguntar? Pode, Eita. vou deixar. Ô, Rô, quando eu comecei na profissão, o que eu fazia? Eu tinha um caderninho,
E eu tinha minhas metas pessoais. Né? Então, qual que era a meta pessoal do Fernando? Daqui 12 meses eu quero comprar um carro. Então, tá bom. Quanto que eu tenho que juntar pra comprar esse carro? Então eu tenho que fazer quantas escovas? Aí eu passava a meta pro meu trabalho. Olha isso. Fala um pouquinho disso pra quem tá começando. Qual é a ideia que você dá? Fazer um planner. Deixa eu contar uma coisa bem curiosa que eu me lembrei agora. A primeira vez. Porque todo mundo fala assim: Romeica, fala de planejamento estratégico, assim como se ela estivesse contando uma historinha infantil, porque ela já trabalha com isso há muitos anos. E de fato é verdade. Eu estudei sobre isso, eu fiz um MBA todo envolvido sobre isso. Mas a primeira vez que eu fiz um plano estratégico, eu tinha 17 anos. Comprei uma agenda em dezembro. Aí eu escrevi assim, eu tenho essa agenda até hoje, gente. Depois eu vou publicar ela nos meus stories. Legal. Este ano eu vou. Aí eu tinha 17 anos, entrar numa escola, porque naquela época, o que a gente queria? Ter um carro, né? Ter um carro. Então, entrar na escola para começar a aprender a dirigir e fazer mais algumas outras coisas que eu não me lembro. Gente, mas ao final do ano, eu consegui bater todas as minhas 3 metas, porque eram 3 metas. E esse ano, eu peguei todos os meus mentorados, todos os meus pacientes clínicos, todos os meus empresas com quem eu trabalho e perguntei assim para eles. Mandei um WhatsApp mesmo, coisa bem simples. Me fala 3 grandes coisas que precisam acontecer em 2024. Perguntei para todos eles. E aí, ao longo do ano, né, eu espero que a gente vá construindo isso juntos. Mas por que eu falei de 3 grandes coisas? Por que eu não falei de 10? Porque a gente tem que ser realista. O Fernando me perguntou, o que a gente precisa fazer? Primeiro, ser realista. Não bota no prato que você não vai comer. Porque tu vai jogar fora e vai desperdiçar tempo. Tu tem que ser muito realista. Primeiro, com você. Sim. Segundo, com o ambiente onde você está inserido. E terceiro, para um país onde você mora. Aí eu vou ficar milionário esse ano. Este ano? O que você vai fazer esse O ano, que você né? vai fazer esse ano para se tornar um milionário? Se você já não começou há pelo menos 5 anos atrás... Isso aí. Eu tenho 2 historinhas pra contar. Conta aí. Primeira fui fazer um curso chamado Empretec. E lá eles fazem a gente contar a história de onde você se enxerga daqui 20 anos. Depois de 15, depois de 10. E ali, eu tenho até hoje guardado isso aí. Eu escrevi que eu tinha um sonho de ter uma distribuidora, um salão de beleza, né? E eu desenhei tudo o que eu queria. E depois de 5 anos eu tinha isso, né, Gi? Foi. Eu fiz o plano pra 20 e em 5 eu tinha. Uhum. Imagina só. E eu tirei foto e mandei ainda pro meu professor da faculdade. Mandei pra ele, ele falou, tinha data, né? Ele falou, parabéns. Ele falou, cara, você é muito focado no que você quer. Então, essa história de você desenhar, você planejar, você escrever, pode chamar do jeito que você quiser, você tem que focar. São 3 coisas? Eu vou tentar as 3 de uma vez? Não. Tenta uma, elimina, vai pra segunda, elimina. Essa é a primeira história. A segunda história, que eu gosto de contar, eu casei com a Gi, e aí eu sempre tive o plano de sentar no dia 30, 31 de dezembro e colocar 3 coisas que eu queria. E aí a gente casado, sentamos na mesa e morava no apartamento, né, Gi? E colocamos... Tô tentando lembrar aqui. E ninguém mostrava o sonho pro outro. Que legal. A gente colocava no meio da carteira, né? E a gente vendeu o apartamento e comprou uma casa. E aí um belo de um dia a gente tava na cozinha, ela cozinhando, e eu conversando com ela, eu falei, Gi, eu consegui realizar as 3 coisas já no meio do ano. Ela falou, eu também. Vamos lá pegar pra ver? Vamos. E o que era? Eu entrar na faculdade, ela entrar no curso. A gente trocar o apartamento pela casa e trocar o carro. Os 2 tinham escrevido as mesmas coisas. Uau! E a gente fez isso em 6 meses, né, Gi? Foi muito rápido. Foi muito rápido. Foco. E sem eu saber o que ela tinha pedido. Mas olha, isso que você está me dizendo é tão poderoso, por quê? A gente fala assim, né? A gente está falando de planejamento para empresa, a gente está falando de planejamento individual, mas existe o planejamento familiar. Sim. E sem vocês conversarem, vocês fizeram um planejamento familiar. Vocês estavam, os 2, unindo forças na mesma direção. Isso aí. Gente, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. A gente estava alinhado. Tava alinhado. Bem alinhado. Estamos alinhados. Estamos. Eu vou dizer uma coisa. Casais que estão nos ouvindo.
Isso, fala, porque nós temos muitos casais que trabalham juntos na área da Juntos, né? beleza. Se vocês fizerem um plano... Olha ali, Rô, naquela câmera, ajuda a gente. Ah, vamos lá, Pra olhar bem nos casais. olhos. Olha aqui, foca em mim. Se vocês fizerem um plano juntos, e não é só fazer o plano juntos, é caminharem juntos, porque a gente vai falar sobre isso ainda, é claro que, quais são as 3 principais coisas que você quer? Só isso não vai, isso não é mágica. Não é uma varinha de condom que vai chegar, não, é trabalho, é constância, é algo estrategicamente que todos os dias você vai acordar e vai construir. Se você ousar chamar o seu esposo, você e a sua esposa, e vocês planejarem juntos, vocês vão caminhar mais rápido do que sozinhos. Muito mais rápido. Você sabe que eu vi um desenho? Eu vou desenhar aqui e vou mostrar na câmera. Esse desenho é assim, ó. Deus é uma pirâmide. Esposo e esposa. Uhum. Quanto mais longe você estiver de Deus, mais longe você está da esposa. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais perto você está da sua esposa. É por isso que a Bíblia diz Muito assim, ame a sua esposa, me ame como Deus amou a sua igreja. Por Que é a quê? esposa dele. Exatamente, é a noiva, Isso aí. entendeu? Perfeito. É isso. É isso. Rô, e a gente fala aqui para micros e pequenos empreendedores, né? Como que ele deve começar o planejamento estratégico? Para onde que ele deve olhar? Qual que é o norte dele? Uma pessoa que nunca fez. Nunca fez, vai chegar agora e Nunca vai fazer. fiz. Pega um caderno Tô em aí pra você janeiro, anotar tô isso, ouvindo né? aqui, assistindo o Pó de Beleza. Ó, Pega faz um igual o caderno. Fernando, presta aqui, Fê, mostra aí pra eles, ó, tem que ter um negocinho pra você Eu vou anotar. falar o que a Romeica fez comigo. A Romeica pediu para eu fazer um plano para ela. E eu ia viajar, fazer um curso com o Rafael Bertoluz, no São José do Rio Preto. Eu levei uma cartolina. Verdade. E eu tinha 2 dias lá, sozinho. Minha família ficou aqui em São Paulo e eu fui para São José do Rio Preto. E eu peguei a cartolina, né, Rô? Eu coloquei as datas da minha vida e eu fui fazendo, traçando cor, né, Verdade. por etapas de idade e o que eu tinha conquistado. É. Faz isso, gente. Coloca na cartolina. Coloca na cartolina, desenha o que você quer. Ah, Fernanda, eu não gosto de ler. Desenha. Faz um desenho, né? É. Fica mais fácil. Ó, igual o Fernando falou, pega aí uma papel, cartolina, papel de pão. Pega aí o que você quiser, mas por que você tem que pegar? Eu vou explicar. Por que você tem que escrever ou desenhar? Porque existe força aí. Não é do além. Ah, eu vou digitar. Não funciona só. Não funciona. Não é igual. Pode acontecer? Pode, mas não é igual. Porque quando você... a grafologia, ela explica isso. Quando você escreve, você está falando sobre você. Isso aí. Existe força ali sobre você, né? A psicologia explica isso. Então, escreva 3 coisas que você quer alcançar em 2024. E se você for um pouco mais ousado, escolha 3 coisas de 3 áreas diferentes. Vida profissional, a vida de relacionamentos, a vida espiritual, a questão da saúde, qualidade de vida. Busque 3 principais fontes. Depois que você escolheu, diga para você mesmo, como? Como que eu vou chegar nisso? Depois do como, você vai procurar responder por quê? Por quê? Por que que eu vou fazer isso? Por que que eu quero ganhar 1 milhão? Tô tentando lembrar na sigla, é SMART, né? Em inglês. Smart. Método SMART. Eu tô definindo ela aqui. Aonde você vai fazer isso? Quem que vai estar com você? Sim. Quando você fez o Pó de Beleza, eu te perguntei isso. Fernando, quem vai estar com você? Né? E o último, mensurável. Exatamente. Qual é o tempo? Diga, escreva, mas não escreva assim. Em 2000... Não escreva assim, ó. Dezembro de 2024. Diga o dia. Por quê? Porque deverá haver uma comemoração. Isso aí. Você precisa aprender a celebrar as coisas. Uau. Tornar isso memoriais. O Pó de Beleza, eu tenho certeza que a primeira vez que vocês chegaram para fazê-lo, ele tem um memorial. O sonho virou realidade. Virou realidade. E outros memoriais que vocês vão construir. Então, tem que ter uma meta alcançável,
tem que ter um tempo, ela tem que ser mensurável. Eu tô longe, eu tô perto, eu tô chegando, não tô chegando. Pô, não vou chegar. Então, não seja rígido, não seja duro com você mesmo, flexibilize. Poxa, eu pensei que eu ia chegar aqui em setembro, vou conseguir chegar em dezembro. A ideia é, não para. Isso aí. Descansa, mas não desista. Não desista. Eu falei sobre isso hoje no meu feed. Tá cansado? Descansa, mas não Descansa. desiste, não. É. Eu penso muito nessa questão do propósito. Se tem sonho, tem propósito, tem Deus. O propósito é diferente. Quando existe um propósito onde Deus está ali, aquilo tá latejando no teu coração, sabe? Ele não deixa você descansar. É como se ele estivesse falando, vai lá, cara, eu já te falei, bota o pé que eu boto o chão. E a gente tem que ser bem isso ousado mesmo. para fazer planejamento. Tem que ser ousado, Você ganha né? 10 mil, por exemplo, vai, chutar aqui, você ganha 10 mil. Eu quero ganhar agora 12. Gente, nem precisa fazer planejamento. Perde seu tempo fazendo planejamento, não. Só não almoçar. Né? Foi você que me contou a história dos cafezinhos? De qual? Que tipo, eu parei de tomar os cafezinhos e tal, eu contabilizei eles, aí eu consegui concluir Não, minha esse meta. não Acho foi que eu, foi não. um outro paciente Eu não. meu. Mas assim, vamos ter robustez e realidade. Então, sonhar alto, É o mesmo preço. pequeno ou grande, é o mesmo Você gasta a caminho, mesma mesma energia, né? É. Então, eu quero desafiar a audiência do Fernando, da Gi, a sonhar alto, mas sonhar com responsabilidade. O que é sonhar com responsabilidade? Você vai fazer? Então escreve. Isso aí. Agora tá com dúvida? Nem escreve. Senão você vai se frustrar. Isso que eu ia falar. Às vezes a pessoa escreve ali, quando que ela deve falar, isso aqui tô tentando, mas não é pra mim. Já me planejei pra fazer, sei lá, uma ampliação no espaço dela, se planejou, se organizou. Só que ela viu que não tá indo. O que ela deve fazer? Ela para, ela desiste? Primeiro Ela- que assim, foi muito legal você falar isso, Gi. Fui lá e escrevi. Eu vou montar uma franquia de cabeleireiro, vai. Sim. Uma franquia. Vou me tornar um novo Jaque Janine, certo? Certo. Primeiro eu preciso ter um. E preciso ter um muito bem sucedido. Pra se virar franquia. Eu trabalho com muitas franquias, então eu sei como é que funciona. Eu tenho que criar processo. O primeiro significa assim, se eu fizer um bom feijão com arroz, eu posso fazer o resto. Aí, eu vou fazer a meta hoje. Dia 1º de 2024. Vou fazer as minhas metas, tá? E guardei lá. Coloquei lá guardadinho no caderno e vou viver na vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Metas, planejamento, ele tem que ser visitado. De tempo em tempo a pessoa vai lá. Não é de tempo em Coloca uma tempo, não. nota. Se a meta é grande, é audaciosa, é robusta, igual eu falei, você tem que olhar pra ela no mínimo de 15 em 15 dias. Você lembra de um livro, e tem vídeo chamado O Segredo? Sim. Você tira foto, Aham. você recorta a revista, Aham. né? Durante muito tempo a gente estudou O Segredo. Uhum. Muito tempo. É o que você está falando. É física quântica isso. Sim. Purinha, você sabe disso, né, Gi? Uhum. Você estudou isso. Física quântica. Você precisa estar no ambiente que você deseja. Isso aí. Você precisa estar no ambiente. Gente, vou falar de novo. Você precisa estar no ambiente que você deseja. Ambiência é tudo. Eu lembro que eu tinha uma amiga. Tenho, né? Que ela falava assim pra mim: Rô, a gente precisa ter na nossa carteira uma quantidade de dinheiro. A gente não pode estar com a carteira vazia. Aí no começo eu falava assim: ai, que papinho chato pra caramba, né? Nada a ver, eu uso cartão, gente. Mas aí, uma vez eu falei: eu vou escutar, por quê? Eu sou muito cética, às vezes, por algumas coisas, né? Aí ela falou assim: na verdade, aquilo que o nosso olho vê, olha que poderoso, eu posso criar. Isso aí. Nossa. Aquilo que o meu olho vê, eu posso criar. Aquilo que eu não tenho ideia de como que é, como que eu vou conseguir materializar aquilo que eu não sei nem como é? Isso aí. E aí eu falei: caramba, vou colocar uma notinha Poderoso. aqui. Poderoso. Mas é verdade, é muito Faz verdade. faz É muito sentido, verdade. Então, primeiro eu vejo,
depois eu começo a afirmar. Porque desperta o desejo, né, quando você vê. Quando eu começo a afirmar coisas para mim, e é tão interessante isso, porque eu aprendi há algum tempo que a Bíblia, ela é extremamente poderosa. E ela diz o que eu sou, para onde eu devo ir e como. Né? Então, assim, quando eu afirmo para mim mesmo, eu sou uma grande empresária. Quando eu afirmo para mim mesmo, eu sou uma boa gestora. Quando eu afirmo para mim mesmo, eu faço bons negócios. Eu não tô deixando brecha para que o contrário disso chegue até a mim. Nossa, hoje você tá demais, hein? E o papo tá excelente, mas a gente tem que chamar os nossos patrocinadores. Olá Fernando, olá Gi, olá pessoal do Pô de Beleza. Hoje eu venho apresentar para vocês a minha marca, Vale Ri Cosméticos. Esse produto veio para revolucionar a terapia capilar em salão de cabeleireiro. Ele dá os resultados muito rápidos, em semanas você e o seu cliente vai ver os resultados. Para você que tem interesse em ter os produtos profissionais no seu salão e o home care na sua casa para tratamento, é só apontar sua câmera pro QR Code que está na tela. Obrigada Fê, obrigada Gi, obrigada pela oportunidade. Voltamos, pessoal. Ô, Rô, Hum. você tá falando aqui, né? E eu fico viajando. Nossa, fico viajando. É o que Hoje eu causo nas pessoas. Hoje ela tá inspiradíssima. Porque assim, ó, eu fico imaginando. A gente tá falando de planejamento. Eu fiz o convite pra você o ano passado. Uhum. Falei, Rô, você vai lá comigo abrir o ano, planejamento pro pessoal, o pessoal se programar? Quantos pacientes você atende, quantas empresas você atende e você fez um planejamento tá aqui no Pó de Beleza? Verdade. E hoje, pra confirmar o horário com a Gi, eu falei, poxa, eu vou ter que fechar a agenda. De alguma forma, vou ter que administrar. Mas isso informa uma coisa, que quando a gente quer algo, ou quando algo é importante, o que é? Gente, pode não ser importante para outras pessoas, mas é importante para mim. Sim. Honrar a sua vida, falar sobre aquilo que eu gosto de falar, entendeu? É uma via, tem que fazer parte do meu propósito. Você consegue. Isso aí. Quando você quer, você consegue. Aquilo que... Ó, a gente acabou de falar. Eu atraio aquilo que eu quero. Aquilo que você quer, você pode. Porque você vai fazer alguma coisa para se achegar. Eu lembro uma vez que você falou assim, eu queria me conectar com tal pessoa, mas eu não sabia como. E você usou uma estratégia. E aí eu vou deixar você falar, tá? Eu não vou falar. Não, aqui, Vai né? falar ou vai Porque- pular? Vai pular essa pergunta? Não, se ela fala o nome da pessoa, eu falo, que eu me conecto com muita gente. Não, você estava num lugar novo e você queria se conectar a tal pessoa. Aí você estrategicamente, você começou a participar de um grupo, né? Pra chegar até aquela pessoa. E aquela pessoa veio até você sem que você precisasse. Eu sempre ensino isso pros meus filhos, né? Eu falo pra Gi que eu brigo muito com o Robinho, né? Porque o Robinho é o mais velho. Então eu sempre falo pra ele, Rob, eu sempre fui pequeno. O pai sempre foi pequeno, o pai sempre foi miúdo. E aonde eu cheguei, eu sempre me destaquei. Mas como que eu faço isso? Primeiro eu chego nos lugares, né, bem devagarzinho. Eu sinto o ambiente, eu me conecto ao ambiente e eu vejo quem são os líderes para eu poder chegar. E é assim que eu chego nas pessoas. Uhum. E aí, normalmente eu faço isso e as pessoas me chamam a atenção, eu não chamo a atenção delas. Eu não vou lá e falo, oi, tudo bem, eu sou o Fernando. Não. As pessoas falam, nossa, você é interessante, né, Gi? Você é interessante, pô, você tem um jeito de líder, preciso de você. Então, a maioria das vezes eu faço dessa forma. Uhum. E eu tento passar isso para os meus filhos. Falo É para isso. eles. Porque o ambiente que eu quero chegar, como já aconteceu, de eu chegar num lugar que eu queria muito, e quando eu cheguei lá, eu me decepcionei. Fashion Week. Eu fiz uma vez na minha vida Fashion Week. É o sonho de todo mundo participar. Eu entrei, na hora que eu entrei pela porta que eu passei, que eu vi como que era, eu falei pra Gi, nunca mais eu volto. Tá vendo? Eu me decepcionei. Não foi, Gi? Nunca mais eu volto. Tinha uma expectativa, né? Totalmente diferente. Então, o que eu falo? O ambiente que eu preservo, o ambiente que eu quero participar, a Fashion Week não faz parte. Foi Porque por isso que eu você- deixei. Por causa do propósito. Do que meu você propósito, tem, isso aí. exatamente. É isso. Propósito gera a conexão. Aliás, você vai estar no lugar que o propósito precisa te levar. Isso aí. Entendeu? E se você ainda não está no lugar que o propósito precisa te levar, você precisa ser mais estratégico. Você precisa olhar no entorno. Porque no entorno tem. Sim. Tem, gente. Tem. Você sabe, a gente falando de planejamento,
Em 2003, eu descobri o que era visagismo. Islane me deu um livro de presente. Eu falei pra ela, ela comprou o livro e me deu de presente. E eu descobri que só tinha fora do Brasil o curso. Eu esperei chegar no Brasil pra eu poder fazer. E quando eu entrei no curso, eu entrei qual o propósito? Em dar aula. Eu queria dar aula, ministrar curso, ser um educador na área da beleza. Todo mundo já sabia do meu propósito. Eu já dava curso fora, né, Gi, para algumas empresas, mas não consequentemente, se não tinha uma sequência de dar curso. E quando eu entrei na faculdade, eu vi um outro universo. Eu vi o universo de um professor da faculdade. E aí eu falei, é aqui que eu quero chegar. Então aquele sonho que eu tinha de dar aula fora da faculdade já acabou. Eu já não queria mais, eu queria dar aula na faculdade. Então eu consegui, né, conquistar os professores e eles me ensinaram a dar aula em faculdade. Aí eu saí dali e fui dar aula numa empresa de cosmético que era de um professor da faculdade, né? Ele falou, lá vai ser seu treinamento para você dar aula na faculdade. Depois, o que eu vi que era dar aula na faculdade, eu desisti. De novo, eu desisti. Por quê? Não fazia parte do meu propósito. Então, e olha que interessante, olha que legal. Às vezes a gente não observa o que está ao nosso redor. Através de um livro, um presente, que a Gislaine te deu, despertou em você algo. Porque ela poderia ter dado o livro para você, Fernanda, e você nem ter lido. Sim. Como muitas pessoas, não é verdade? Mas você foi lá, você leu o livro e você se tornou um especialista sobre isso. E isso fez um diferencial competitivo em você. Então a gente, às vezes, por isso que eu falo, a gente tem que estar muito esperto com o que está acontecendo aqui, ó, no redor. É o que está acontecendo ao redor que vai definir, às vezes, a próxima jogada no tabuleiro de xadrez. Só que a gente passa pela vida, não percebe o que está acontecendo. Gente, eu acabei de falar que nosso Deus é um Deus de movimento. Se ele está trazendo algo, não é sem propósito. Não é? Verdade. Tem que estar esperto, tem que estar. Quando a gente fala de planejamento, a gente planeja. Fê, o meu planejamento estratégico desse ano, eu gastei 2 dias para fazer, só o da empresa. Fora a parte clínica. Nossa. Só da empresa, só da metamorfose. E é claro que eu entreguei para o Senhor depois que eu terminei e falei, olha, o plano é meu, mas a vontade é tua. E eu sei que consagrar isso significa assim, se você quiser mudar a rota, você só me fala para onde que eu tenho que ir. É estar disponível. Porque às vezes você que tá pensando assim, eu quero ganhar 1 milhão, mas ele quer te dar 2. Isso aí. A gente às vezes limita a Deus, né? É, ele quer te dar 2. Eu escrevi, e assim, até é legal falar isso, e o plano tem que estar muito claro. Eu quero crescer no meu faturamento. Quer crescer quanto? 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 100 mil, 200 mil? Você tem que falar nesse papel. Não pode ser assim, eu quero crescer. O que não é mensurável, não é possível, não é alcançável. Você não consegue tatear. Isso aí. Entendeu? Entendi. Quando as meninas, até falando de planejamento aqui de outro aspecto, as meninas falam assim pra mim, as solteiras, poxa, eu queria um noivo, um marido. Eu falei, escreva sobre ele. Quem é esse homem? Ele tem os olhos de que cor? Que altura ele é? Como ele se veste? Fala, maluca, né? Maluca nada. Você tá, na verdade, atraindo isso. Essa é a lei da atração, literal. Hoje eu sempre falo para as pessoas, hoje o que eu vivo, e vira e mexe eu falo isso pro Fernando, hoje o que eu vivo, eu tracei lá na infância. O Como jeito que você que eu pediu casei, o marido? Fala pra mim. o marido que eu queria. Então, assim, os filhos que eu queria. Então, tudo isso eu tinha na minha cabeça lá na infância. Muito claro, muito definido. Eu vou estudar, vou trabalhar, vou ter minha casa, vou ter meu carro, vou casar. E foi assim. Mas tudo isso eu sonhava. Hoje eu tenho consciência, tal, que eu fui atraindo, né? Naquela época eu não tinha, mas na minha cabeça já era muito claro. Olha que bacana. E é isso que você está falando. Na verdade, assim, a primeira vez que eu sentei numa cadeira... vou contar a história bem rapidinho, dá tempo? Pode, fica à vontade, tá em casa. A minha mãe, ela fazia limpeza numa empresa, né? Uma empresa grande e tal. E depois que todo mundo ia embora, a minha mãe chegava para fazer a limpeza. Era um serviço que hoje em dia talvez seja um pouco diferente hoje. E a gente não tinha com quem ficar, nós éramos muito pequenos, minha mãe levava a gente para esses escritórios.
E eu lembro, sem brincadeira nenhuma, Gi, eu sentava na cadeira do presidente, que era a mais bonita que tinha. Eu era uma pituca, gente, eu tinha 7 anos, 7, 8 anos, e eu rodava naquela cadeira. E, gente, eu brinco até hoje. Isso é uma memória minha afetiva. Enquanto eu rodava naquela cadeira, os meus sonhos estavam sendo projetados. Olha só. E hoje eu me sinto realmente uma pessoa de sucesso, porque eu tenho o meu negócio. Hoje o meu negócio serve em pessoas de vários níveis hoje. Então eu me sinto realizada. Não cheguei onde eu queria chegar. Ainda. Porque o nosso Deus é um Deus de movimento, Isso. né? Não quero, como que é? Não quero limitar a capacidade, Limitar, né? não Jamais, colocar Deus Senhor, numa olha, caixinha, né? não. Não, jamais. Mas aquilo que a Gi estava falando aconteceu comigo também. Era uma criança sentada numa cadeira e eu falava assim, eu vou ter um escritório. E ainda, gente, eu tenho visões ainda que não foram realizadas. Então, elas estão para ser realizadas. Por isso que eu falo, a visão, ela tem poder. Ela consolida, ela atrai até você. Isso aí. Então, cuidado com o que você pensa. Cuidado com o que você fala. E cuidado com o que você escreve. Nossa. Isso aí, palavra jogada no vento, né? O papo tá excelente. Eu queria só mudar um pouco, se me permite. Falar de gestão de pessoas, né? Porque um salão de movimento, ele vai precisar ter gestão de pessoas, né? A gente falou de planejamento estratégico. Tem alguma coisa que faltou pra gente completar aqui? Ou é isso, planejamento estratégico? A pessoa vai escolher ali 3, né? Começa Basicamente, assim, né? começa assim, Começa 3. assim. Ó, pode até pesquisar, porque acho que não vai dar tempo de falar. Você pesquisa três principais coisas que você quer fazer. Não tenha medo de sonhar, sonha alto mesmo. Faz uma meta SMART. Nessa meta SMART, gente, é tão facinho se você jogar assim, modelo Google SMART tem. Você faz, escreve ela bonitinha e depois você vai visitando aquilo com frequência. Uma coisa que eu adoro fazer todo finalzinho de ano é mostrar, porque a gente sai com pendências de um ano para outro, listar as pendências, né, para fazer. Pra ver se faz sentido também. Isso, para ver se faz sentido. E outra coisa, Gi, depois que você fizer essa SMART, você tem que colocar no teu planner. Sabe por quê? Por isso que eu falo que a gente vai revisitando. Porque assim, tá, eu vou... até hoje foi engraçado que um paciente meu falou assim, eu quero ser mais tolerante. Eu falei, nossa, mas como é isso? Explica esse negócio direito pra mim. Ele não sabia qual era o próximo passo. Aí ele falou, não, eu quero ser mais calmo, mais tranquilo. Eu falei, então vamos lá, quais são as ações? Ele, oi? Não, você é só mais tolerante. Eu falei, mas como que você vai ser mais tolerante? Então a gente tem que desmistificar essas coisas. A gente fala até de palavras grávidas, né? Então assim, eu vou ser mais tolerante. Então eu vou contar até 10 para responder. Eu vou ler um bom livro de comunicação não violenta. E isso são ações que podem te levar para um lugar. Né? Então você tem que colocar depois, pra gente finalizar a questão do planejamento estratégico, é colocar dentro do teu planner quando é que você vai começar com as ações. Nada vai ser feito se você não planejar e ter ação, atitude sobre aquilo. Isso aí. Legal, legal. Vamos falar um pouquinho de gestão de pessoas, né? Todas as pessoas, todas não. 99% das pessoas que nós trouxemos aqui no Pod Beleza, elas falaram de dificuldade de relacionamentos, né? E isso é muito forte dentro do salão de beleza. Então, agora, para 2024, nós vamos começar a acabar com isso. Eu quero uma dica poderosa sua para lidar com isso. Ó, quando a gente fala da gestão de pessoas, a gente pensa na característica da pessoa que comanda, né? Sempre tem uma cabeça. Essa cabeça, ela só vai fazer uma gestão de pessoas poderosa se ela saber gerir lá. Começa com você. Hoje eu estava falando para uma outra pessoa. Tudo reflete a questão do auto. Autoconhecimento, autoimagem, autoestima, autoconfiança, autocontrole. Começa contigo. Poderosos. São 5 As extremamente poderosos. Começa com você. Romeica, não sei gerir pessoas. Saia da cadeira de gestão. Agora. Porque você vai adoecer as pessoas. Meu Deus. Uma equipe adoecida, um faturamento diminuído, uma empresa fracassada. Mais uma porta fechada no mercado. Que poderoso isso. O capital intelectual ou capital humano, como vocês gostam de chamar, é quem vai trazer. Sua manicure está fazendo a unha da pessoa.
A manicure não pode não ser boa, porque existe algumas manicures A, B, Sim, C, sim, D, sim. né? Mas se ela for cativante, empática, ela consiga se conectar com aquela pessoa, ela até pode não fazer um bom trabalho, mas ela tem uma competência de relacionamento muito alta. Você vai continuar com ela no salão. Por conta do que ela consegue gerar, que é experiência. Ao passo que você tem aquela manicure que faz uma unha ótima. Aliás, a minha manicure é excepcional. De verdade, gente. E ela não ser boa de relacionamento. Tem cliente para todo mundo. O gestor, ele tem que saber discernir isso. Certo. Tem gente que você não pode tirar do salão. Porque ela comanda a energia do salão. E energia é importantíssima. Importantíssimo. Dentro do salão. A harmonia né? do lugar. Tem que Então, ser bem orquestrado. Tem que ser muito orquestrado. Eu já trabalhei com todos esses tipos aí de manicure. Eu imagino. Todas. A que faz rápido, express. A que é demorada. A que faz bem. A que tira a cutícula bem, mas não sabe esmaltar. Tem de tudo. E uma coisa, eu escutei hoje, eu não lembro quem que estava falando, mas é uma pessoa super famosinha aí no mercado, que quando a gente estiver falando de conhecimento, porque quando a gente é gestor e nós somos responsáveis por desenvolver pessoas. A cadeira do gestor, ele é muito importante. E do gestor de pessoas, então, nem se fala. Porque você tem que levar a pessoa a sonhar, você tem que levar a pessoa a se motivar. Você não está motivado, mas você tem que fazer ela se motivar. Muitas vezes é isso. Sim, sim. Então, gerir as pessoas é uma habilidade absurda para qualquer CEO, para qualquer gestor. Entendeu? E é uma habilidade que pode ser desenvolvida, Sem dúvida né? alguma. Não tem... eu não nasci para isso. Não gosto de pessoas. Não gosto de pessoas. Imagina fazendo uma seleção para gestores de RH. Primeira pergunta, você gosta de pessoas? Não. Tchau. Vai pra casa, Vá amor. pra casa, não sei nem por que você veio. Eu já trabalhei com pessoas que eu falei assim, você tinha que trabalhar no telemarketing receptivo. Nossa. Eu falava pra pessoa. E para Cê- salão de beleza tem que gostar de Tem pessoas. que gostar de pessoa. Não, tem que amar. Tem que Amar, gostar. é Tem isso que amar mesmo. pessoas. Não tem que gostar. Vocês trabalham com uma coisa que, assim, você vai mexer com a estima. A hora que eu faço meu cabelo contigo, o que eu espero? Eu posso não estar bem, mas eu preciso sair de lá maravilhosa. Porque você pode elevar a capacidade de inteligência emocional daquela pessoa. Ela pode se dizer, eu sou o cocô do cavalo. A hora que ela senta na sua cadeira, ela sai de lá, ela fala, não, eu sou a Cinderela, cara. Isso aí. Eu posso até ter sido a gata borralheira daqui a uns 20 minutos lá atrás, mas agora eu sou a Cinderela. Eu tô pronta pro mundo. E é isso que você vende. A gente vende inteligência emocional, Isso aí. entendeu? Então a gestão de pessoas, ela tá envolvida com inteligência emocional. Sim. Aconteceu comigo essa semana um episódio que fazia muito tempo que não acontecia. Eu deixar de trabalhar porque eu tava doente. Eu não consegui ir trabalhar. Eu liguei pra cliente e falei, não consegui te atender. E eu fiquei em casa. Numa quinta-feira, né? Foi. Numa Nossa, quinta-feira. foi. Eu não consegui trabalhar. Porque assim, a pessoa vai lá no salão. Ela vai em busca do quê? Do sonho dela. Eu vendo o sonho. Uhum. Se ela chega lá, ela vê o derrotado, ela vai... Como que ela vai... Eu vou realizar o sonho dela? Não Imagina. vou conseguir. Não, e você... Esquece. Gente, A energia lá embaixo. O Fernando é meu cabeleireiro, tá? Olha aqui, ó. Linda. Lindo. E assim, eu não tô dizendo porque eu tô na sua frente, mas não houve nenhuma vez que eu sentei na sua cadeira e nem vi você tratando de nenhuma pessoa que a sua energia não estava aqui. Lá em cima. E eu sei do que você tá falando. Então, assim, você trabalha com pessoas, as pessoas vão te contar problemas, as pessoas vão te contar... Você acaba virando um psicólogo ali. Porque as pessoas falam, Sim, sim, não é, Gi? Sim, sim. E você tem que estar atento. E uma coisa que eu acho incrível em você, de verdade, é que você, cada um que senta ali, o assunto vai mudando. Vou mudar. Porque a Tem que ser atenção personalizado. é totalmente personalizado. Né? É personalizado. que É uma humanizado. novela, Vou né? falar que é humanizado. Não, Tem e gente que quando gosta de ele não novela vai e tem outra que conectando, e quando ele não vai conectando conecta as pessoas. pessoas. Ah, fulano de tal, você precisa conhecer fulano de tal, porque não sei o que é do fulano de tal. Eu acho isso incrível. Isso é uma habilidade. É. É uma habilidade. É uma habilidade. Entendeu? Então, a gestão de pessoas. Ó, vamos lá, rapidinho. Quem não pode ter salão grande, não gosta de pessoas. Fica sozinho. Com seu Trabalha salão. equipe. Trabalha a equipe funciona. E, gente, não tem nenhum problema se você não gosta de pessoas, não. Tá Isso tudo é certo. Tendência, né? É uma tendência. É tendência. É.
As pessoas estão mais em... Agora eu vou falar que tá acabando nosso tempo. É mesmo? Tá. Tinha só mais uma pergunta. Faz a Tinha pergunta. várias, mas uma aqui que não... Que é principal. Que é principal, que a Hum. gente... Para as pessoas arrebentarem em 2024. Uhul! Depois dar testemunhos aqui nos Vai lá no Pod comentários. Beleza no comentário e falar, eu escutei a Romei com a Samara. Eba. Gente, segue ela aí, Apliquei hein? no salão e bombou. Qual que é o erro mais comum que um gestor comete? O erro mais comum que um gestor comete, eu acho que são tantos, né? Mas um mais básico. Não gostar de pessoas. Não, eu acho que assim, ó, eu acho que a questão, vamos supor, até se ele for equipe, eu acho que o que o Fernando falou tem muito sentido também, porque se ele recebe a cliente e a cliente fala assim, porque acontece, mas acho que, não era essa cor que eu esperava, e se ele falar, meu, que saco, cara, que saco, não gosta de pessoas, não tem afinidade, mas assim, ó, o erro mais comum é achar que tudo é simples, achar que tudo é fácil, e não fazer o seu feijão com arroz bem feito. Quando você não faz o seu feijão com arroz bem feito, você não vai conseguir fazer o resto. Então, assim, qualquer um, em qualquer segmento. Não é porque você é um bom cabeleireiro que você pode ser um bom gestor. Não é porque você é um bom cabeleireiro que você pode ter o seu salão de cabeleireiro. Sim. Às vezes é melhor ser funcionário. Tem gente que nasceu... Gente, é verdade. Sim, é uma realidade. É uma realidade. Tem gente que nasceu para prestar o serviço Sim. apenas. Tem gente que nasceu para gerir todo o serviço, toda a cadeia. Então, o erro mais comum é achar que é simples. O que é complexo. Porque gerir, administrar, empreender não é para qualquer um. Isso aí. Porque não é simples. Uau. Rui, agora para finalizar, gostaria que você... Posso finalizar, Fernando? Não, primeiro eu quero que você mande um recadinho pro pessoal. Ó. O que o pessoal tem que fazer quando o podcast tá bom assim? O que o pessoal faz? Curtir, comentar, compartilhar, enviar o link para todos os amigos, inimigos, a galera da beleza. Esse vídeo vai ajudar muita gente. 2024, eu tenho certeza que a área da beleza vai dar um boom assim e a gente vai ter a nossa parcela de contribuição. Isso aí. Agora Rô, sim. Dá uma olhadinha naquela câmera ali e deixa um conselho para os nossos empreendedores da beleza. Um conselho para vocês. Seja vocês. Não queira se igualar a ninguém que você vê em TikTok, em Instagram, nas mídias sociais. Acredita na força que você tem que tá aí dentro. Isso que está posicionando você. Acredita em você. Se você acreditar em você, o cliente que está sentado na tua cadeira vai te valorizar. Vai te reconhecer, porque você já fez isso por você. Não espera que ninguém faça por você aquilo que é da sua responsabilidade. Uau. Perfeito. E faltou eu falar que Romeika Samara tá com uma mentoria para liderança, né? Ela vai sair em março. E são para as lideranças que estão iniciando. Sabe aquele pessoa Uau. assim, meu Deus do céu, Mas isso o é que eu tô online? fazendo? Vai ser online. Perfeito. Vai ser online. Haverá sinais disso. Haverá sinais. Haverá sinais. O projeto, eu, na verdade, estou replicando a segunda edição dele. Meu Deus do céu. Eu ia falar um negócio, mas não vai dar tempo, não. É muito grande. O Líder Sou Eu e Agora é o nome do projeto. Para lideranças que acabaram de ser promovidas, sabe? E agora, o que eu faço aqui, gente? Não sei o que faço. Uau. Não importa o segmento, porque acontece isso com todo mundo. Tem que gostar de gestão, tem que saber de projetos, tem que liderar processos, tem que saber um pouquinho de cada setor ali da empresa. E não sabe nada. Então, essa mentoria vai ser feita para esse pessoal. E em março vai estar no ar. Vai arrasar. Ai, arrasar. Jesus. E aí, Gi, o que você achou de hoje? Achei o máximo. Eu adoro falar de... Você sabe, né? Esse é o assunto da Gi, gente. Adoro falar. Rô, quero te agradecer. Eu adorei também. Desde hoje, desde antes, né? Que a gente já se conhece, tem uma história juntas. Verdade. E o Senhor tem proporcionado, assim, que a gente caminhe juntas, né? Sempre uma, né? Contando para outra e ali dando um suporte. Então, quero te agradecer porque eu tenho certeza que esse podcast vai ajudar muita gente. E a sua parcela de contribuição foi bem grande hoje. Obrigada. Eu adorei. Obrigada. Só faltou a história de José, gente, agora.
A história ela de não José. contou a história de José. Ai, caramba, dá tempo ainda? É bem rapidinho, fala de planejamento. Manda a história de José pra gente Quando finalizar. José, vou falar bem rapidinho. Quando José, ele foi desvendar o sonho do rei, ele conseguiu, certo? E ele falou assim, haverá 7 vacas magras, barará. Olha que José é extremamente estratégico, gente. Se você quiser trabalhar a parte estratégica voltada para o mundo espiritual, leia José, assista José, né? José do Egito, enfim, o imperador, tarará. A história, assim, ele planejou na abundância, na prosperidade. Ele não deixou acabar para pensar no que ele devia fazer. Depois que aconteceu, ele viveu 7 anos de total... Vocês lembram da história, né? De toda abundância, de muita prosperidade, fartura. Ele estava trabalhando para os 7 anos que viriam de total escassez. E ele nos ensina muita coisa. Quando nós estamos na prosperidade, a gente precisa pensar nos dias maus, né? E por isso que muita gente fecha a porta quando a pandemia chega, quando a doença chega, quando uma enfermidade de qualquer nível chega, um processo trabalhista, porque não se planejou. Não se planejou. Isso aí. Então, assim, a história de José que eu ia contar é essa. Planeje como ele. 7 anos bons, que maravilha. Não gasta todo o dinheiro não, porque talvez tenha uma surpresa que virá pela frente. E o Senhor vai te dar estratégia para que você possa sair dela. Gente, que esse ano de 2000... Posso falar uma coisinha para todo mundo? Que esse ano de 2024 seja um ano próspero, cheio da graça, cheio da abundância do Senhor para as nossas vidas. Que nós possamos vir aqui, Fê, no finalzinho do ano, testemunhar os grandes feitos do Glória Senhor. a Deus. Para muitos frutos que ele vai gerar. Isso aí. Delícia. Perfeito. Pessoal, esse foi mais um Pó de Beleza. Trouxemos aqui a Romeika Samara, que com o maior orgulho é a minha mentora. E eu tô entregando para vocês de bandeja o que eu faço no meu dia a dia. Aproveite, curta, compartilhe. E se você quiser trazer alguém aqui no meu programa, no nosso Pó de Beleza, coloca o nome dessa pessoa aí embaixo. Um grande beijo para vocês. Até mais. Até!